O vento soprou, trazendo consigo uma sensação refrescante. Leilin montou em um cavalo, olhando a paisagem dos dois lados. Um grande número de fazendas juntou-se para formar um grande campo no qual muitos agricultores estavam trabalhando. Nos dois lados das estradas, torres de purificação podiam ser vistas em toda parte. Estas foram especificamente para remover a poluição por radiação emanada involuntariamente dos corpos dos magos. Isso permitiu que humanos comuns e magis existissem em harmonia. Robin concordou com o pedido de Leilin no final, até mesmo enviando outro Warlock para trazer Leilin para seu próprio território. Marques Leilin, confirmação de seu título como nobreza e sua prova para o seu território foi proferida. A partir daqui, o seu título será reconhecido em todo o continente central. As planícies a leste das montanhas Black Lustre são todas suas. Todas as pessoas comuns que moram aqui são automaticamente seus súditos. O posto de cabelos brancos 2 Warlock disse, me dê o mapa. Leilin saiu do cavalo e Kubler desdobrou imediatamente um mapa ligeiramente amarelado e enrolado. Com o mapa, o contorno do território era ainda mais claro. Não só a área era grande, incluindo alguns campos férteis, havia até um litoral e alguns bons portos. Um marquês do continente central tinha naturalmente mais ouro do que um na costa sul. O alcance de seu território era até mesmo comparável a um grande reino da costa sul. É claro que, para Leilin, que tinha sido o guardião da zona do crepúsculo e governante de 50 milhões de pessoas, ele não se mexeu nem um pouco. Enquanto isso, Kubler e as expressões do segundo Warlock estavam cheias de inveja. Se o produto da vasta área deste território fosse transformado em recursos para os magos, seria uma enorme fonte de receita para os Warlocks de nível 3 regulares. Kubler, procure alguns administradores qualificados e construa uma estrutura de governo. Ah, e também, pelo meu selo de nobreza, desenhe como se fosse minha marca secreta, instruiu Leilin casualmente. Kubler abaixou a cabeça respeitosamente, expressando sua compreensão. Vendo isso, o feiticeiro de cabelos brancos olhou para Kubler com um toque de inveja em seus olhos. De sua perspectiva, Leilin era um bruxo da serpente gigante Kemoin e era o aluno de um mago da Estrela da Manhã. Ele tinha potencial ilimitado, e Kubler foi seu primeiro vassalo e foi confiável. Era natural que seu status aumentasse com o passar do tempo. Ao lado de Robin, mesmo que ele tentasse escalar as fileiras por toda a sua vida, ele só poderia entrar no círculo de elite. Com essa comparação dos dois lados, ele ficou ainda mais invejoso e ciumento. Mestre, como um marquês, você precisará de um castelo para ser o cerne de seu poder, alertou Kubler oportunamente. Compre alguns escravos e, com comida e dinheiro, recrute algumas pessoas para ajudar na construção. Deve ser feito aqui. Leilin apontou para um lugar no mapa. Este era um campo próximo ao litoral, que ficava a uma curta distância de um porto. Entendido, mestre gentil, elogiou Kubler. Na realidade, depois que o clã Ouroboros conferiu tudo isso a Leilin, ele agora ganhara autoridade sobre a vida e a morte de todos os seres em sua terra. Ele foi até autorizado a fazer seu próprio exército e reino. No continente central, os plebeus poderiam ser forçados a trazer sua própria comida quando recrutados, sendo forçados a trabalhar. Eles mesmos teriam que cuidar da logística depois das guerras. Deixe a comida sozinha. Leilin estava dando um pagamento. Isso o fez benevolente além de comparar. Nome do castelo Onyx Castle. Reúna alguns estudiosos e arquitetos. Depois que o projeto estiver pronto, traga para mim. Leilin não estava nem um pouco preocupado com esses pequenos assuntos, dando Kubler o reinado livre. O que ele realmente prestou atenção foi no fundo, Beside Onyx Castle, estou planejando criar uma Magus Tower. Magus Tower. Os dois ao lado dele imediatamente ofegaram. Isso seria insanamente caro. Sim, e deve ser feito com os mais altos padrões para os olhos de Leilin.
O Onyx Castle era um lugar onde pessoas comuns se concentravam. Esta Magus Tower seria sua verdadeira residência. Por que não construí-lo na sede? Você não apenas será apoiado por recursos, mas também poderá ajudar a proteger o clã, propôs Kubler. Não, Leilin sacudiu a cabeça. Embora construí-lo na sede lhe renderia suporte tecnológico, assim como recursos, ele teria que incorporá-lo ao sistema de defesa conjunta. Leilin tinha muitos segredos. Como poderia H estar de pé para revelá-los a mais alguém? Além disso, a Torre de Mago era um pré-requisito para experimentos em portais cósmicos. Assim, Leilin decidiu construí-lo sozinho em seu território. Nesse caso, o projeto e as despesas. Apenas o pensamento fez Kubler se sentir fraco. Eu vou completar o projeto sozinho. Quanto às despesas, não se preocupe com isso. Leilin sorriu levemente. Ele ordenhara a totalidade da Twilight Zone por todo o seu valor. Embora estivesse longe da riqueza que o continente central tinha, quando tudo estava concentrado em uma pessoa, ainda era bastante aterrorizante. Seus cristais mágicos preencheram um anel espacial inteiro, e ele também tinha todos os tipos de materiais preciosos. Isso foi o suficiente para cobrir o custo de construir uma Magus Tower, e esta não seria uma torre comum, mas uma construída com base nos mais altos padrões. Como poderia uma torre de Magus regular conter as ambições de Leilin? Além disso, Magus Towers de alta qualidade poderiam aumentar a força de um Magus, e eram o local onde muitos experimentos seriam conduzidos. Por isso, muitos magos de alto escalão planejavam fazer suas próprias torres de mago. No entanto, havia poucos que podiam se dar ao luxo de fazer sem sentir o fardo que isso representaria. Outros precisariam viver e acumular recursos por centenas de anos antes que pudessem sonhar com as torres de magus regulares. Quanto às torres de alto nível, eles só podiam sonhar com isso. Preciso de muitos escravos e pedreiros para a construção do castelo e da torre. Você tem algum meio de consegui-los? Leilin olhou para o velho feiticeiro. É claro, o velho fez uma reverência. Na verdade, existem alguns canais específicos aos quais meu mestre tem acesso. Eles fornecem meio-bestas, gnomos, anões e escravos adultos. Então eu vou deixar isso para você. Vou precisar de pelo menos 10.000 pessoas. O método de pagamento deve ser com cristais mágicos. No momento em que as palavras de Leilin foram ouvidas, uma sugestão de alegria pôde ser vista nos olhos do velho feiticeiro. O continente central usava ouro e prata como moeda. Cristais mágicos eram moedas de alta qualidade que teriam uma taxa de câmbio mais alta no mercado negro. Ao fazer isso, ele definitivamente poderia obter algum lucro secretamente. Claro, Leilin não se importava mais com lucros tão triviais. Se isso pudesse motivar o velho a trabalhar ainda mais, então que assim seja. Não importava o que eles já haviam sido chamados, Leilin decidiu renomear essas terras nas Onyx Castle Plains. Esta terra era agora o coração do seu território em desenvolvimento. Sob a observação de capatazes de chicotes e clubes, grupos de escravos adultos transportavam grandes pedaços de granito pelas terras. O granito foi dividido em tamanhos iguais a partir de uma pedreira próxima e foi então transportado até aqui, sendo empilhado para formar um grande castelo. O Onyx Castle de Leilin tinha 2 camadas de muralhas da cidade como defesa. A camada externa era ligeiramente mais baixa que a parede interna, e havia muitas torres sentinelas, torres de vigia e similares. Fora do castelo Onyx, havia também um canal formando um fosso muito amplo. O edifício foi construído principalmente pelo empilhamento de granito. Perto do final, ele convidaria mage proficiente em manipular partículas de energia elementares da Terra para reforçar a estrutura e preencher as partes entre o granito, formando um grande corpo. Depois disso, ele teria alguns renomados mestres de escultura para fazer mais trabalhos.
Depois que a construção foi feita, definitivamente não perderia a grandeza da nobreza comum. Para completar o Onyx Castle, muitos escravos e as pessoas recrutadas por Leilin dedicavam todos os seus esforços ao trabalho diário. As refeições que Leilin forneceu não eram ruins, com pão preto e sopa de peixe. Para os escravos e camponeses pobres, tudo isso era difícil de encontrar. Por isso, eles trabalharam ainda mais. Mestre, 10.000 escravos do seu masculino foram transportados. Uma parte deles está na pedreira, enquanto o resto está aqui. Kubler seguiu atrás de Leilin, parecendo uma governanta muito calculista. Como Leilin estava pagando com cristais mágicos e poderia ser considerado rico e arrogante, não se importando com a fonte, ele era o melhor cliente para traficantes de escravos. O velho de antes também havia trabalhado duplamente, e em breve 10.000 escravos foram comprados. Este não libras era um número pequeno e, assim, ajudou Leilin a entender melhor o poder que Robin tinha. Precisamos usar esses escravos com eficiência. Precisamos dividi-los em classes. Aqueles que são diligentes e proativos podem obter um pequeno pedaço de terra após a construção está completo. Eles podem se tornar meus agricultores ou soldados. Quanto aos preguiçosos e rebeldes, eles podem ser escravos até morrerem, ou podemos matá-los. Leilin falou indiferentemente. Ele passou por muita coisa e tinha muita experiência em administração. Tudo que ele disse teve Kubler concordando. Diga-me o progresso da construção, mestre. Com essa taxa, seu castelo pode ser concluído na primavera do próximo ano. O custo total chega a cerca de 1,5 milhão de moedas de ouro. Kubler abaixou a cabeça e pensou, e então anunciou um número que poderia desmaiar alguns reis normais. Tudo bem, isso não é ruim. Esses eram assuntos triviais. Leilin deixou passar pelos ouvidos e não pensou mais nisso. A construção do Onyx Castle não foi o mais importante. O que era mais aterrorizante era o projeto nas mãos dele. Kubler ficou com medo e apreensivo ao olhar para a planta nas mãos de Leilin. Essa era a estrutura da Magus Tower que Leilin havia projetado ele mesmo. Toda a Magus Tower seria construída com metal borrado, que era uma liga estável criada pelos magos. Haveria um total de 3 camadas no subsolo, com laboratórios, salas de convocação e ligação, e uma enorme piscina reativa negativa de energia na camada mais baixa. No chão, o primeiro andar seria a sala de estar. O segundo seria o quarto principal e a biblioteca. O terceiro seria o jardim de mago e o laboratório ecológico. A quarta seria a sala de armazenamento, e a mais alta teria uma reserva reativa de energia positiva que seria a contrapartida da reserva reativa de energia negativa subterrânea. Quase todas as partículas de energia tinham propriedades positivas e negativas. Esse tipo de energia coletaria inúmeras partículas de energia e seria uma estrutura dispendiosa que poderia acumular energia.